Então, continuando, eu parei nos equívocos da esquerda de hoje, que eles têm raiz, em grande parte, lá no marxismo, certo? Porque o marxismo virou uma espécie de religião. Dividiu assim o mundo em bonzinhos e mauzinhos, porque ele quis abolir a religião, mas tem um espaço aí que tu tem que ocupar, entende? E foi ocupado pelo marxismo, então até hoje a esquerda representa isso. Por exemplo, aqui está o livro que o Marx escreveu, o Manifesto Comunista, né? Marx e Hegel. Ah, não, desculpa. Marx e Engels, né, como está escrito aqui. Não, eu falei Hegel por causa que teve uma figura aí, né, que disse que é Marx e Hegel, né, porque é um leitor de orelha, como tem muito. Mas esses leitores de orelha, pessoal, eles estão comandando hoje, né? Por exemplo, é um promotor lá de São Paulo, né, que se enganou, mas ele está mandando, esses caras pegam uma manchete de jornal e transformam num processo. E a gente acha que não tem culpa disso? Tem sim, porque como a gente simplificou, a gente simplifica demais o mundo, a gente transforma em bem e mal. Aí o que acontece? Cada um diz que o bem é ele e o mal é o outro. E aí em cima do moralismo acontece o que está acontecendo hoje. Vocês me entendem? Por isso que é preciso a gente sair e olhar de longe o que está acontecendo e ver que assim, esse novo mundo, né, que o Marx queria, que Jesus queria, que nós queremos, que o Maomé queria, que o Buda queria, que enfim todo ser humano quer. Não é aquela maquininha que foi feita pelo marxismo, pelo Marx lá no início, porque Marx era um cientista, ele não era um líder religioso, vocês me entendem? Então, quando ele foi para o empírico tem esse problema, ele não vai necessariamente para o lado que nesse momento ele está indo. Nesse momento parece que ele está indo, mas daqui a pouco ele muda, ele é surpreendente. Então a ciência tem que se readaptar. Vocês me entendem? Mas a esquerda hoje repete ainda isso. Né? Ela faz o discurso de nós os bons contra vocês os maus. Mas esse mundo que está lá na frente, ele é para todos. É para um lado e é para o outro lado. E o outro lado também quer? Também quer. Tanto quanto a gente. Talvez ele não acredite. Talvez eles estão satisfeitos com o mundo hoje, com essa guerra que é mesmo, e dizendo, aquilo lá é fantasia. Os caras querem fugir da realidade, sabe? Mas a realidade é essa. Então eles não conseguem. Né? E quem tem que mostrar para eles que existe sim um mundo lá? É quem é favorável ao mundo. Vocês me entendem? Então tu não pode fazer isso dividindo o mundo em bem e mal, tu entende? E excluindo uma parte. Tu não pode. Agora, no meio da guerra que o mundo se tornou, é mais difícil falar, né? Mas quando estava na paz, a gente mesmo construiu um pouco, os dois lados construíram, tá? Os dois lados. E não interessa, isso não interessa. Interessa a gente compreender. Eu disse que ia falar do Lula. O Lula, ele tem grandes qualidades, certo? E tem também alguns defeitos, né? O pessoal diz, tu é fã do Lula, tudo que o Lula faz tu concorda. Não, é que ele me convenceu ao longo do tempo que ele tem uma intuição do cão, ele é muito bom para intuir esse processo. Então, por que o Lula é assim, pessoal? Primeiro, ele é inteligente. Tem pessoas que são inteligentes, outras não são. Não tem nada a ver, por exemplo, com tu ser rico, ser pobre, onde tu nasceu. Tem milhares de crianças brasileiras inteligentes que morrem de fome, porque a gente não teve ainda a decência de construir uma sociedade que dê oportunidade para todos, certo? E o Lula é um cara muito inteligente, mas ele também assim, ele é autenticamente brasileiro, ele acredita na sua autenticidade e na do brasileiro. E como o Brasil tem um papel fundamental a desempenhar no mundo, quando ele começou a agir, ele começou a ser descoberto pelo mundo todo. Isso é a prova de que o Brasil tem sim um papel fundamental a desempenhar no mundo. Eu vou entrar mais fundo nisso em outros vídeos adiante, entrando mais na fundamentação mais profunda mesmo, na fundamentação mais profunda, né, do porquê que o Brasil, ou seja, evidências muito claras de que o Brasil tem mesmo um papel a desempenhar no mundo. Que a nossa intuição diz isso, quando a gente diz assim, o Brasil é o país do futuro, que mesmo os estrangeiros dizem. Não é só a gente que diz isso. Recentemente, por exemplo, o Domenico De Masi lançou um livro que diz assim, o futuro chegou. Aí ele estuda várias utopias lá, o cristianismo, o islamismo, eu não me lembro mais quantas, e ele conclui que é o Brasil. O futuro é a utopia brasileira
que vai ser o futuro? Qual é a utopia brasileira? Da mistura, tu entende? De todo mundo existir, de se misturar, enfim. Não só ele. Por exemplo, um dos maiores intelectuais da atualidade, que é o Noam Chomsky, enfim, o Chomsky, né? Americano, linguista, um dos maiores intelectuais do século XX, do século XXI. Quem fez psicologia ou cursos parecidos estudou ele lá. Ele é um gênio mesmo. Ele diz, por exemplo, assim, que a língua é uma coisa inata do ser humano, né? Mesmo que a criança não fale, ela tem lá dentro a capacidade inata que daqui a pouco os adultos só fazem despertar nela, vocês me entendem? Aliás, eu digo isso também no meu primeiro livro, sem ter lido Chomsky. Bom, mas o Chomsky é um gênio. Enfim, é mesmo. E ele disse o seguinte, ó, que os americanos, há muito tempo, os intelectuais americanos previram que o Brasil tem uma grande contribuição a dar no mundo. E que quando o Brasil começou a ser um ator internacional, né, e o Lula uma figura internacional, que as pessoas disseram, tá aí, é verdade, chegou. Tu viajava pelo mundo, o mundo dizia isso. O Lula era uma pessoa conhecida, popular no mundo, né? Pensem assim, se eu vou analisar a obra do Picasso, eu vou analisar se ele era, né, um ladrão, né, ou um canalha, ou se ele... Não, enfim, se ele era um canalha ou não, até pode ser importante. Mas eu tenho que ver o que ele trouxe. Vocês me entendem? Eu estou dizendo isso porque dizem que o Lula é corrupto. Eu, por exemplo, que fui auditor fiscal da Secretaria da Fazenda, aqui do Rio Grande do Sul, durante 31 anos, e conheço como as coisas funcionam por baixo dos panos, eu vou dizer para vocês, o Lula não é corrupto. O Lula nunca se envolveu em corrupção. É diferente, por exemplo, de tu se tornar presidente para combater a corrupção. Eu acho que nós não elegemos um presidente para ser um cara que vai julgar os políticos, porque os políticos já foram julgados pelo povo que os votou. Eles têm legitimidade. Então, o presidente é para tocar a nave do jeito que oferecem para ele, com todos os políticos. E o Lula fez isso com brilhantismo. Ele não discriminou ninguém. Então, o Lula, na prática, ele agiu, ele é de esquerda, mas ele não agiu dessa maneira dividindo, vocês me entendem? Por que ele foi tão fantástico? Porque ele ajudou trabalhadores, ele ajudou os mais pobres e ele ajudou também os empresários. Vocês me entendem que ele já opera na nova maneira? Ele já opera na nova maneira. No mundo, ele não... O marxismo e boa parte da esquerda acreditam que vão construir um mundo, esse mundo que deseja, destruindo com o mundo atual, destruindo com empresas e bancos e com lucros, por exemplo. Eles acreditam nisso. Vocês me entendem? Mas a ação do Lula mostrou que não é assim. Aí quando não deu certo, o que as pessoas dizem? Tá vendo? Não adiantou nada. Eles tiveram um monte de lucro, depois nos traíram. As pessoas não percebem que esse troço, primeiro, não é só internamente ao Brasil que teve uma resistência. Teve internamente ao Brasil, muito grande, certo? Teve de fora do Brasil também, essa resistência, certo? Então se juntou. E segundo, que o governo mudou, né? Como eu já disse, com todo o respeito a Dilma, né? Ela agiu muito como a esquerda acredita que vai conseguir um mundo novo, e ela começou a dizer assim, não, para melhorar mais, tu tem que baixar o teu lucro. Isso fez a coisa começar a degringolar. Vocês me entendem? Por quê? Porque tu vai conseguir aumentar o padrão de consumo do brasileiro, se tu conseguir isso, é meio que impossível que os lucros dos bancos e das empresas não cresçam junto. Se você vai pegar, por exemplo, os Estados Unidos, que tem outro padrão de consumo, o cidadão americano, pelo menos em média, né? Muito maior do que o nosso. Você vai pegar o lucro, e eles têm 300 milhões de pessoas, a gente tem 200 milhões de pessoas. Então é mais ou menos parecido. E você vai pegar o lucro dos bancos dos Estados Unidos, apesar do jurinho baixo, é muito, mas muito superior ao lucro do Brasil. Presumivelmente, quando o Brasil crescer a sua renda, certo? Se tiver uma renda per capita igual aos Estados Unidos, a renda do Brasil vai crescer muito. Portanto, o lucro dos bancos vai crescer muito. E o lucro das empresas vai crescer muito. E os salários
Muito. Vocês entendem isso? Então o Lula operou dentro disso. E essa maneira de operar é uma maneira que já opera segundo esse mundo novo que está vindo. Porque a esquerda, ou seja, quem for que quiser liderar esse processo, ela tem que se colocar acima disso. Como a burguesia não destruiu com o modo de produção feudal, ela não destruiu, porque ela precisa do modo de produção agrário, ela extraiu o máximo. Quem vai liderar esse processo tem que agir da mesma maneira com o mercado. O mercado tem que existir, tem que inclusive bombar, porque se tu quer atender mais pessoas, o mercado tem que bombar, mas tu tem que te colocar acima disso e não ficar brigando com ele e batendo nele, porque se tu fica batendo nele e brigando com ele, as próprias pessoas não vão entender, porque esse que tu tá batendo é a vida delas. Elas são empregadas em empresa ou bancos, ou elas são pequenos empresários. Elas não conseguem entender como será esse mundo que tu tá batendo para destruir, mas tu não diz exatamente qual o mundo que tu está propondo que exista. Na verdade é assim. Eu disse que o feudalismo ainda existe, tá? E o capitalismo ele vai continuar a existir. O que vai acontecer? Eles vão sair do palco, do comando. A burguesia pegou e tirou o feudalismo do palco. Disse, agora quem comanda sou eu. Mas ela continua, até porque, pessoal, tudo que existe tem uma essência e vai continuar a existir. O Max Weber, né? Não é o Marx Weber, não. O Max Weber, ele tem um livro que se chama A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Ele diz assim, o capitalismo sempre existiu em espírito. O primeiro cara lá na primeira aldeia, lá no Homem das Cavernas, tinha um cara que era capitalista, ele gostava de acumular e botar um mercado para trocar. Só que ele não estava no poder, vocês me entendem? Só depois da Idade Média, na Idade Moderna, esse pessoal, comerciante, o mercador, foi para o poder. E aí ele emprestou para a sociedade as suas características. Mas agora está na hora dele ser tirado do poder. Ah, ele vai desaparecer? Não! Ele vai, inclusive, vai ser muito melhor, inclusive para ele. Vocês me entendem? E assim como o espírito do capitalismo está por trás do mercado, da organização da produção e do comércio, da distribuição, o mundo feudal também tem um espírito. Então o espírito do feudalismo estava no poder no tempo do feudalismo europeu e foi tirado do poder, mas ele está lá, ele continua lá, né? E ele inclusive se ressente contra o comerciante. Ele diz que o comerciante o explora. Claro, ele foi defenestrado pelo comerciante, pelo mercador. E agora está na hora da sociedade ir para o comando, a sociedade como um todo. Esse espírito do socialismo, nós podemos chamar assim, também sempre existiu. E agora está chegando a hora dele tomar o poder no mundo, o espírito do socialismo. Mas não é para o prejuízo dos outros. Pelo contrário, é para o florescimento dos outros e é para o florescimento de todas as pessoas e de todas as coisas. Até o próximo vídeo.